A gente viu recentemente um cara falar sobre os tipos de salário, né? Que são. Exato. E aí eu estava pensando nisso, o salário emocional. Você falou muito da oitiva, do ouvir. Eu vou parar, eu sou um líder, mas eu tenho que parar para ouvir o meu liderado e de repente entender naquela discussão se ele não está trazendo uma ideia nova. E claro, mesmo eu tendo uma cultura, né, ali já determinada ou uma forma de fazer um processo, eu ouvi-lo para aprimorar o processo. A gente chama de código de cultura, ou manual do colaborador, alguma coisa assim, né? E basicamente a gente fala sobre a cultura, óbvio, mas a gente fala que tá no regimento interno, que às vezes são palavras, são frases que a gente não entende chato, né? E a gente transforma ele numa forma de bom senso, que todo mundo entende e tal. Eu acredito muito nisso, na de ouvir, de escutar. Primeiro eu escuto a dor daquela pessoa, ou ele escuta a minha, e eu vou conseguir resolver, dependendo da situação. Eu entendo que é a pessoa. Às vezes na confecção, tem pessoas que estão inflamadas mesmo, com raiva por causa disso, daquilo, daquilo outro. E pede pra conversar comigo. Então, quando pede pra conversar comigo, eu já sei, é BO. Então, eu chamo lá a pessoa. Diga lá o que você falar. Aí começa. A pessoa respira. Eu, terminou? E aí, foi que tu pensou pra gente resolver? Porque eu acho que é comum do ser humano. A gente vai, faz, aí vai perdendo um pouquinho daquela vontade. Aí vem a chefe e o líder, bora lá, e assim, assado, vamos fazer tarará, tarará. A gente revigora de novo, dá um up na equipe e por aí vai. Olá pessoal, eu sou a Areta Soares e hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Pod Empresariar, o seu podcast sobre gestão empresarial. E para falar de um assunto maravilhoso, crucial em todas as empresas, que é a gestão de pessoas, falando também um pouquinho sobre a importância, a eficácia de um líder, falando sobre cultura forte, clareza na cultura, a gente trouxe uma super banca. Vou apresentar para vocês agora os nossos 3 convidados. Aline Vasconcelos, psicóloga e psicóloga organizacional, é assim que fala? Psicóloga organizacional, sócia da Wito e da Devante. Trouxe aqui também o Lucas Salles, empresário contábil e empresário também no segmento de confecção. E a Luísa Carla, advogada e também empresária, mas no segmento que ela atua. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho para a gente iniciar o nosso bate-papo. Eu começo? À vontade. Vamos lá. Primeiro eu queria salientar que eu não seria a atração desse podcast, porque a nossa convidada não pôde vir, infelizmente. E aí me chamaram para vir. Comentei até com a Aline e disse assim, Aline, eu disse pro meu marido, que é a pessoa que teoricamente tinha que me apoiar, Luísa, tu vai pro podcast? Ele fez aquela cara assim meio duvidosa e disse, eu vou. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu tenho para agregar? Porque eu não lidero uma equipe muito grande, eu tenho uma equipe reduzida, teoricamente 2 pessoas. E aí eu fiquei pensando, tá, não posso agregar nisso, talvez eu vá mais aprender com a Aline, com o Lucas, que lidera 90 pessoas, com a Areta, que está nesse mundo de gestão há muito tempo, e venho aqui falar sobre agregar conhecimento, aprender muito com eles. Eu também acho que dá um pouquinho do meu conhecimento, né? Eu nunca liderei uma grande equipe, mas eu já fui responsável por o setor jurídico, então cuidava muito dessa parte técnica, lidava com gente, o que é realmente muito complexo e muito importante, mas hoje aqui a minha teoria vai ser aprender. Oi, boa noite, eu sou a Aline. Cara, engraçado, eu sou psicóloga organizacional, né? Porque quando eu entrei, pelo menos, na faculdade, eu imaginava que eu ia ser psicóloga clínica, que eu ia estar lá no bom de borrão, falando um monte de coisa, escutando um pouco, nem sabia que existia psicologia organizacional. E só um parênteses rapidão, eu conheci a psicologia organizacional no meu primeiro dia de faculdade, que eu cheguei atrasada, quem era não for vai saber, né, que tem um homem práticas integrativas, e aí é um momento mais prático do que você aprende na teoria, né? Cheguei atrasada, e o único grupo que faltou foi que sobrou, né? Era sobre psicologia organizacional. Que Ninguém queria. Né? Ninguém quis. Hoje em dia, tá super em alta, todo mundo se fala sobre gestão de pessoas, mas eu conheci a partir dali, né? E me apaixonei, vi como é um ambiente dinâmico, como a gente consegue lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, que é um grande desafio, né? Lidar com pessoas, acho que é o desafio maior que tem.
E, cara, gestão de pessoas não é só a função do RH, né? Então, todos vocês lidam muito com gestão de pessoas todos os dias, independente de ser líder ou não, né? Então, eu acho que vai ser muito legal essa conversa. Bacana, gente. E um assunto crucial, como a Aretha falou, sobre pessoas, sobre cultura, sobre empresas. Hoje, todo negócio depende de pessoas. Então, hoje aqui a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência e o que está acontecendo no mercado, que a gente está utilizando para fazer a gestão de pessoas, cuidados, perspectivas, crescimentos, tudo aquilo para que eles também possam cuidar do negócio, do seu negócio, tá? Então, obrigado pelo convite mais uma vez e vamos que vamos. Bora. Eu queria abrir aqui com uma pergunta norteadora, vou direcionar aqui para a nossa convidada especial. Aline, eu queria saber quais são, né, as competências que você julga necessárias, né, diante de toda a tua experiência, analisando pessoas, que deveria ter um bom líder, né, dentro, claro, de um segmento da confecção, de um segmento contábil, um segmento jurídico. Quais são as competências que um gestor deveria buscar nessa liderança? Essas competências, elas vão variando de acordo com as pessoas, né? As pessoas, elas vão mudando, as necessidades que elas entendem ser essenciais para elas mudam de acordo com a geração, com as pessoas, com o ramo. Então, provavelmente, na confecção, as necessidades sejam muito diferentes do que numa empresa de serviços, né? Então, depende muito do ambiente, do momento que a gente está vivendo. Mas, de uma forma geral, o que é mais procurado em habilidade de liderança é você conseguir saber não só se comunicar bem, mas escutar bem. Se você falar de líderes no passado, eram aqueles que dominavam a mesa, que sentavam e falavam ordens e tudo, e as pessoas, né, diziam ok e sim, e quem respondia era quem tá doido, né? Responde quem tem juízo. Eu sou péssima com frases Manda feitas. quem pode, quem tem juízo. Isso, é isso aí. Então, antigamente tinha essa fala e realmente todo mundo respeitava muito e aquilo era muito normal. Hoje em dia não tanto, né? Hoje é que a gente acredita realmente ter uma liderança que escuta, que realmente se preocupa genuinamente com o crescimento do colaborador, que você pode falar os seus problemas, né? Mostrar a vulnerabilidade. Então, acho que de forma geral, inteligência emocional, comunicação, né? A habilidade de você ensinar, né? Então, acho que todo líder é um professor também. Então, diria que essas são as principais características de um bom líder no momento de hoje. E Aline, pode falar. Perdão. A gente estava ouvindo um podcast sobre a geração Z no ambiente de trabalho. E aí a gente ouviu muito essa questão de eles informarem que hoje o liderado, ele não quer só ir lá exercer a função dele, ganhar um salário e pronto. Sim. Ele quer entender o que é que a empresa tem para oferecer além disso, o que é que a empresa pode, além dos benefícios, né, como a gente vê muito questão de Gympass, tarará, de outras coisas, mas saber que ele está sendo ouvido dentro da empresa. Então, achei muito legal essa parte da comunicação, porque querendo ou não, a gente precisa ter isso, não só com os liderados, mas com todo e qualquer negócio. Aí, outra coisa que tu falou agora, esqueci, mas vai. Vou lembrar no meio da conversa. Não, vou lembrar. Eu acredito que isso que a Luísa falou agora, Aline, do salário, benefícios, né? Eu estava pensando aqui. A gente viu recentemente um cara falar sobre os tipos de salário, né? Que são. Exato. E aí eu estava pensando nisso, o salário emocional. Você falou muito da oitiva, do ouvir. Eu vou parar, eu sou um líder, mas eu tenho que parar para ouvir o meu liderado e, de repente, entender naquela discussão se ele não está trazendo uma ideia nova. E, claro, mesmo eu tendo uma cultura, né, ali já determinada ou uma forma de fazer um processo, eu ouvi-lo para aprimorar o processo. Ou mudar o processo, que está tudo bem mudar o processo, está tudo bem ser desconstruído para a construção de algo melhor. E aí eu acho que esse salário, o salário emocional, é um salário que hoje agrega bastante, principalmente na geração Z. Total, é o sentimento de você fazer parte, né? Tem uma pesquisa que eu sempre gosto de trazer porque eu acho ela muito marcante. Eu vi essa pesquisa em 2019, para você ver como eu realmente marcou. Ela dizia que fez uma pergunta para um grupo, né, de colaboradores se eles preferiam demitir um líder ruim ou aumentar o salário deles. E mais de 70% preferia demitir o líder ruim, porque ele que faz com que os dias sejam maçantes, eles não consigam desenvolver, que eles
não tenham perspectiva de crescimento, que eles não se sintam vistos, que eles não possam participar de ter esse sentimento de que eu estou construindo junto, que a minha voz, o que eu penso é realmente valorizado. Então, eu acho que esse tipo de salário hoje talvez seja mais valorizado do que o salário de remuneração mesmo, né? Sim. Porque a remuneração, ela segura você. Você, caramba, eu vou conseguir viajar, vou conseguir, né, ter filhos, fazer não sei o que e tal. Mas a longo prazo não é sustentável. Não tem valor que seja o suficiente para te fazer aguentar passar por certas situações, né? Então, acho que é bem importante. E você falando de salário, Aline, a gente está ouvindo que nesse mesmo podcast que a Luísa falou, Geração Z, que atualmente o salário financeiro ele deixou de ser tão importante como era antigamente. Hoje é muito sobre a distância do trabalho, os benefícios que a empresa gera, tudo aquilo que pode agregar valor naquela função. Então, o salário hoje ele não é mais o importante. Claro, paga as contas, é importante sim, mas hoje não é o principal pilar. Hoje são benefícios, são plano de saúde, são vários outros benefícios que a empresa pode dar, né? E aí, tem uma hora que ela fala nesse mesmo podcast, que ela cita assim, hoje a gente tem líderes que têm essa perspectiva de entender a importância das outras coisas além do salário. Mas a gente também tem muitas e muitas empresas que estão lá, sei lá, com um CEO de 69 anos que não entende nada disso. E aí, uma perspectiva muito ruim quando a gente fala de liderança mesmo, porque eu acho que a tecnologia vai avançando, a gente está lidando com outra geração, querendo ou não. PS, eu sou da geração millennial, tá? Eu sou jovem. Se excluindo. Eu sou millennial, mas assim, meio que a cabeça funciona de outro jeito, entendo as perspectivas de salário e de remuneração de outro jeito também. Mas a gente vê que tá tendo uma defasagem de tecnologia de líderes novos, líderes velhos. Essas grandes empresas continuam nas mãos dos mesmos e aí acaba que tendo esse problema de liderança e de comunicação e, consequentemente, de gestão de pessoas dentro da empresa. E é engraçado que a Luísa falou assim, brincou, né, no começo. Então, eu vim para substituir a convidada que faltou. E aí a gente esquece, né, de sermos, né, tanto eu quanto ela, especialistas na questão trabalhista, na gestão de empregados evitando passivos trabalhistas. E essa gestão de empregados evitando passivos trabalhistas começa ali no regimento interno. Tem tudo a ver. E aí, assim, a gente já aplica regimento interno nas empresas, né, que estão adaptando a sua cultura a essa nova geração. A gente, por exemplo, teve um caso que a gente foi... houve uma existência, né? Era um estrangeiro, mas que escolheu pessoas para administrar o seu negócio que já estavam nessa pegada da geração mais atualizada. E ele sentiu, eles, administradores, né, não o próprio empresário, mas eles sentiram a necessidade de unificar aquele entendimento, passar a cultura que aquele empreendedor tinha para aquelas pessoas que estavam ali. Como vender, como eu quero que eles vendam, como eu quero que eles abordem o cliente, como eu quero que eles se comportem. E fora as questões mesmo de regras básicas de dentro da minha empresa. Né? Então, a gente só complementando, a gente implanta isso hoje e acredito que somos especialistas no sentido de ajudar os administradores, né, e empresários, diretores, a não ferir aqueles princípios básicos, né, constitucionais daqueles trabalhadores e, num paralelo, gerir aquelas pessoas como ele deseja, como a cultura, o reflexo do CPF dele dentro daquele CNPJ. Sim. E só fazer um comentário sobre o código de regimento que você faz, né? Porque muitas vezes a gente entra em empresas e cria que a gente chama de código de cultura, um manual do colaborador, alguma coisa assim, né? E basicamente a gente fala sobre a cultura, óbvio, mas a gente fala que tá no regimento interno, que às vezes são frases que a gente não entende. Chato, né? E a gente transforma ele numa forma de bom senso, que todo mundo entenda e tal. Então, por isso essa parceria ser tão importante, né? Eu contava direto. Quando eu via algum problema em seleção, em treinamento, eu já ligava pro jurídico. O que ela falasse, eu falava, ok, porque Deus me livre, né? Importante, né? Coisa. Não, essa parte de relação trabalhista é muito complexa em qualquer ambiente de trabalho. Mas aí eu queria trazer uma coisa que a Areta falou sobre a cultura da empresa. Geralmente, a gente quer que o colaborador, funcionário, empregado
ele venha para agregar. E às vezes não tá vibrando na mesma frequência, não tá indo de acordo com o que você deseja. E aí hoje a gente também trabalha com gente com personalidade muito forte, de entender que antes ninguém falava nada, né? Opa, você mandou, eu obedeço e pronto. Hoje não, hoje eles já estão mais dispostos a rebater, a argumentar. E eu acho que às vezes as lideranças não lidam muito bem com isso. Eu tenho dificuldade de lidar com isso, de na hora que chega aqui, não de negar, dizer, mas opa, vem aqui, me explica, vamos entender juntos e vamos elaborar uma resposta junto com isso. É que a geração milênio, a nossa... Não tô entendendo o diálogo de vocês. A gente pode encerrar o podcast? Vamos cancelar esse papo de geração, né? Não, mas a geração milênio, ela tem muita necessidade, tinha, né, o slogan, sei lá, como pode se dizer, é querer ser reconhecido. Então, a gente fazia muitas coisas para ser reconhecido. A gente quer ser visto. Eu vou ficar muitas mais horas no meu trabalho. E aí o chefe fala, que massa, parabéns e tal. Esse cara investe a camisa da empresa. E a gente, opa, felizão, indo pra casa, né? 10 horas da noite, depois ele deu uma pizza pra gente. E olhe lá, né? E olhe lá. Foi justamente, só abrir um parênteses, foi justamente o comentário que eu fiz com ele. Ele disse, antes a gente fazia hora extra por uma pizza. Era. Fazia. Se tivesse a pizza, eu ficava e ó. Não, também. Eu e não hoje precisava nem da pizza, tá? Parabéns, obrigada, pra mim já tava suficiente. É muito bom poder contar com você. A gente voltava pra casa e falava, caramba, eu tô energizada, só o melhor que tem. E hoje a geração Z, ela não tem essa visão. Ela tem, cara, eu tô fazendo sentido estar aqui, eu deveria estar aqui. O que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou deixar de ter um tempo com a minha família ou com alguma coisa que eu vou fazer? Vale a pena? Quando eu vou ganhar um aumento? Quando eu vou ganhar um aumento? Quer dizer que se eu ficar aqui eu vou virar gestor, ou virar gerente? Eu vou ganhar quanto com isso? Gerente não, né? Porque eles também nem querem ser liderança. Assim, a responsabilidade hoje, eles veem aquilo como uma coisa que vai desgastar psicologicamente a pessoa dele, né? O profissional. Sim. Infelizmente, com a tecnologia, com a velocidade que uma pessoa hoje consegue fazer sucesso e ganhar dinheiro, tornou cada vez mais difícil uma pessoa trabalhar e conquistar aos poucos, construir, né? Ter a paciência. Ter a paciência. Não, hoje lançou um vídeo, algo, estourou, a pessoa começa a ficar rico. Né? Nós temos alguns influencers, claro, que ficou milionário gravando o seu dia a dia numa vila. Então, existem várias outras ferramentas que eu posso fazer um pouco, mas se eu tiver público, eu consigo me dar bem. Mas a gente sabe, claro, é um trabalho de formiguinha, tem que produzir tudo, não estou dizendo que é fácil, mas que acaba se tornando mais rápido acontecer e ser visto. Acho que você está falando sobre carreira, né? Eles não querem esperar um tempo X para atingir uma carreira. Eles querem, pensam que, mais rápido. Eu posso ganhar milhões com um vídeo, uma visualização, então eu não vou apostar aqui nessa empresa que tem um plano X de carreira, que se eu trabalhar aqui 10 anos eu vou atingir uma função X. E o que às vezes eu não sei nem dizer se isso é errado, quem pensa dessa forma, dessa geração ou não. Porque também legal, a gente talvez tivesse acomodado também com algumas coisas. Então, acho que é você pegar um pouquinho do gás e do esforço de cada geração também, né? Trazendo certo e errado. Acho que trazendo assim para analogia do treino da academia, né? A gente gosta aqui de ir na academia. Eu, pelo menos, assim, acho que o maior índice de desistência ou de procrastinação do treino, já que eu gosto, o meu maior índice era: passa alguém que eu me espelho e gostaria de ter aquele corpo, e eu acho que vai ser naquela semana. Sim. Naquela semana que eu voltei, vai dar certo e eu vou ganhar toda a tonificação que eu preciso. Não é. Vai maturar. E aí, trazendo, né, por analogia, a geração de atualmente, o que a gente tem? Os pedidos de demissões, por experiência própria, são: na sexta não viu mais. Eu tô comunicando hoje na quinta, na quarta, na sexta não viu mais. Por quê? Porque essa sensação do eu quero rápido, tá tudo acontecendo muito rápido, a informação tá 100% na minha mão, me faz achar que eu vou atravessar a rua e tem empregabilidade para mim. Né? Só que eu não tô conseguindo mais, funcionário profissional de hoje, eu não tô conseguindo mais ter uma visão mais ampla, mais panorâmica, né? E esse tem sido o meu ponto de vista de como eu quero estar
nos próximos anos e do que eu preciso fazer para que isso aconteça, que é o caso da academia. O que eu preciso fazer para daqui a 5 anos eu estar desse jeito que eu gostaria de estar? Não, eu quero hoje, eu quero agora, se não for desse jeito, eu vou embora. Acho que esse impulso é o que tem mais incomodado aqueles que A sua geração. em alta geração. Que pensam em alta performance, que pensam em eu vou dar mais do que eu estou me pedindo, mas aí tem uma balança, tá? Eu não estou dizendo que tem que dar mais pela pizza. Hoje não mais. Hoje eu não penso mais assim. Tem que dar mais pelo dinheiro, pela remuneração, pelo salário, vários salários, tudo que a gente conversou no começo. Eu tenho que dar mais por uma remuneração compatível. Mas ainda sobre a geração de atualmente, eu não estou conseguindo pedir. Eu não estou sabendo pedir e dizer assim, ó, eu quero me esforçar mais. Eu me preparei. Agora, preparado, eu quero esse salário aqui, ó. Você pode conseguir para mim? Não, não posso. Estou indo embora. Eu te dou uma condicionante. Não. Hoje, eu não consigo pedir. A geração de hoje, analisando todo, eles não estão conseguindo pedir essa remuneração, não estão conseguindo gerar um argumento válido, que seria o dar mais ou estar pronto para pedir uma remuneração melhor. E, claro, está partindo da liderança, voltando para a liderança. Analisar essas pessoas e remunerá-las por análise vinda de cima para baixo, uma análise vertical. E aí é nesse impasse que eu entro. Sim. Como é que a gente vai conseguir fazer com que eles falem? Seria uma implantação de um RH, por exemplo? Sim, dentro do RH a gente tem várias produtos ou sub-áreas para poder lidar com isso. Isso aí não é uma dor de uma empresa específica, mas de zilhões, né? É um papel muito forte do líder de ter um bom alinhamento de expectativas. Então, se eu chego até no momento de contratação, eu falei para aquela pessoa o que é que eu espero dela, e aí eu tô cobrando coisas diferentes, uma hora vai chegar a conta que ela vai chegar e falar assim, cara, quando eu fui contratada, me falaram isso. E agora eu tô sendo cobrado isso, tô sendo cobrada disso. Não é nem que estão me pedindo para eu fazer isso aqui a mais, eu tô ajudando. Estão me cobrando como se eu tivesse que entregar isso aqui e o meu resultado, sei lá, meta, comissão, seja baseada nisso que não foi me dito antes. Então, o alinhamento ele precisa ser muito mais constante. Tanto o alinhamento de expectativas, quanto o alinhamento dos resultados, quanto os momentos de avaliações, onde a gente vai chegar, cara, ó, o que eu espero de um analista? Ele tem que entregar A, B e C. Você está entregando B e C, então a gente precisa trabalhar no A. Né? Então, isso aqui você consegue dar uma objetividade maior no mundo de pessoas que é muito subjetivo, né? Então, acho que esse é um grande desafio do RH, é transformar o subjetivo um pouco mais objetivo, que aí é onde a gente entra nos momentos de alinhamentos, feedbacks, criação desses planos de carreira, porque aí você tem respaldo para falar. Você pensa, eu quero aumento, tá, mas vamos lá, dentro da nossa carreira, diz que você precisa isso, isso aqui, você tem isso. Você está entregando? Você está entregando isso? O seu resultado, ele precisa estar assim, assim, assim. De forma constante, não tá. Aconteceu um mês ali, outro mês acolá. Então, a gente precisa de maior constância. Então, a gente conseguir trazer de uma forma mais Clara, objetiva. Objetivo clara. mesmo, né? Acho que a palavra é essa. E Espera. tem uma questão do RH que fortalece bastante, né, Aline, que é a cultura. Sim. E a cultura, quando não existe, quando você quer implantar, isso incomoda bastante, né? Incomoda. Então, o que é que a gente costuma ver? Toda mudança, ela tem aquela rejeição, né? Tem várias pessoas que não querem aceitar, principalmente alguém novo que acabou de chegar para tentar mudar, fazer algo diferente. Sempre vai querer bater de frente. Mas o bom disso é que você consegue enxergar quem realmente está ou não com a empresa. Ou eu me adapto àquela mudança, ou não, eu bato de frente mesmo, não é aqui que eu quero, eu acabo indo embora. Então, essa questão da cultura, que é aquilo que a empresa, né, leva o mundo para o seu negócio, qualquer área de atuação dela, é extremamente importante. Então, se você tiver pessoas que consigam refletir essa sua cultura, o ambiente ele constrói. E a cultura é inegociável, né? E ela acaba expulsando. Exatamente. Você, Se ela é Além- inegociável... Quando você falou agora de cultura negociável, eu lembrei de um podcast que eu acompanho, que é o Conselho. Sim. E aí teve um podcast lá sobre gestão de pessoas que o Geraldo Rufino falou exatamente isso. Ele disse assim, olha, eu sigo na minha empresa, na minha organização, a cultura da minha mãe. Você tem o direito de concordar.
Sim. E aí, quando ele disse que você tem o direito de concordar, então quer dizer que é o líder que vai impor e eu tenho só que concordar? Inicialmente, sim, são as regras do jogo, né? Eu chego na mesa, na contratação, eu acho que tem que ser, eu acho que parte lá ainda na seleção, divulgação. né? Na divulgação. Eu vou divulgar, eu vou contratar, tem aquele processo seletivo, né, que demanda ali diversas fases, e aí eu digo para aquela pessoa, eu sou assim, você quer? O ambiente é assim, você quer? Então, ali ela só tem o direito de concordar, de fato, que é a entrada. Claro, depois que ela entra, se a gente estiver falando de um líder, vão ser colocadas objeções, e eu acho que nós, enquanto líderes, queremos, sim, ser contestados. Eu adoro ser contestada com argumento. Não gosto de ser contestada sem argumentos. Mas por quê? Não porque sim, não porque eu quero. Não vai rolar. Né? Então, a gente acaba realmente se impondo. Mas, não, é porque é isso. A geração de hoje, a tecnologia fervendo na cabeça, eles chegam com ideias sensacionais, nunca antes vistas. Não por mim. Sensacional. Mudou agora o processo, agora é esse. A gente divulga, modifica, ajusta a cultura e reaplica. Ótimo. Mas, inicialmente, o que o Geraldo Rufino falou foi isso. Amor de mãe, mais disciplina militar. Por quê? Porque uma criança, quando nasce, ela não sabe para onde quer ir, ela não sabe o que ela quer. Tudo então, ela tem que realmente concordar em tudo, né? Se, enquanto estiver debaixo do meu teto, né, vai que ficar são as regras, no meu chicote. São as regras. Né? Então, assim, direito de concordar. Você falou aí agora, é inegociável. Então, E essa questão inegociável, trazendo para a questão da regra, né, da cultura é regra, uma coisa que me marcou muito que eu escutei é que da regra não existe exceção. Aí nós temos dois cenários. Meu amigo, você não estudou direito. Tem a questão do mundo do comércio industrial, onde eu vivo, e eu tenho a parte de prestação de serviço do nosso escritório. Então, culturalmente, eu tenho que ser extremamente rigoroso, porque são pessoas mais difíceis de se relacionar, e eu tenho um ambiente que eu preciso ser mais agradável para os resultados acontecerem. Então, em um lado, eu preciso seguir ao pé da letra, ser o Geraldo Rufino, que trabalha com uma indústria, né? E do outro lado, serviços. Se ele não estiver bem, ele não vai atender bem com o cliente. Então, eu preciso ter cuidado para flexibilizar alguma coisa que aconteceu. Eu não estar bem, eu precisar me ausentar, eu precisar fazer algo daquilo de diferente da nossa regra, né? E do outro lado, eu tenho uma pessoa que quer bater de frente. Aconteceu N coisas. Posso hoje? Não pode. Porque se eu abrir para você, eu tenho mais 89 aí que vão querer se beneficiar da mesma exceção. Então, são duas coisas que precisam ser balanceadas, né? Então, apesar de isso ter marcado muito da regra, não existe exceção, ficou na minha cabeça, depende. Depende do ambiente que eu estou, do negócio que eu tenho, porque eu tenho dois negócios. Eu tenho um mais difícil, industrial, com mais pessoas, e eu tenho outros que são profissionais liberais, que são mais compreensíveis, vamos dizer assim. Então, o que é que você acha, além disso? Realmente preciso balancear cada negócio? Do meu ponto de vista, acredito que sim, eu preciso balancear. É porque você tem que balancear o perfil das pessoas, né? Então, eu imagino, da forma que você está falando, o perfil são totalmente diferentes, Com né? certeza. E hoje eu estava numa reunião com um cliente e ela é de empresa de serviços e ela comentou assim, eu preciso cuidar do meu time, porque é o que eu faço. Então, assim, se eu sou serviços, o meu produto são as pessoas. Então, eu tenho que cuidar muito dessas pessoas. Se eu tivesse um produto específico ou algo que eu venda, eu conseguiria organizar o produto, eu mesmo vender sozinho. Mas se meu produto são as pessoas, né? É diferente. Mas o que eu acho dessa parte de cultura? Eu acho que a gente precisa entender o que a gente acredita, o que é inegociável. E ver a realidade de cada pessoa dentro da empresa. Não quer dizer que quando eu digo que eu concordo com aquela cultura, eu seja 100% o que você está dizendo que preza. Mas eu quero ser, eu acredito, eu confio, quero que você me ajude a chegar nisso que você acredita. Isso aí é algo que está comprado, eu vou evoluir essa pessoa, ela vai ficar alinhada à minha cultura. Eu não preciso já estar 100% de acordo com o que você pensa ou que a cultura preza, né? Então, é algo que é trabalhado das duas formas. Só basta querer, só basta acreditar. E assim, sobre clareza, né, nessa questão de cultura, uma coisa assim que vem uma interrogação na minha cabeça. Eu deixo isso claro, né? Sei lá no começo, nos primórdios, ok. O que eu não posso fazer de jeito nenhum
né? Sim. E como eu devo me comportar dentro dessa linha que você falou entre eu ainda não estou preparado, mas eu vou ficar preparado. Sim. Então, como é que eu devo me comportar quando eu sou um líder, quando eu estou sendo ali treinado para aquilo? Como é que eu devo me comportar para que, de fato, aquela cultura seja praticada, aquilo seja claro para mim? Porque, assim, a gente tem que partir do pressuposto que mudou a sensação ou a percepção de que cultura não é mais visão, missão e valores, aquilo que está lá na parede, né? É muito mais aquela clareza que eu passo na hora de guiar, de contratar, guiar o meu liderado. Uhum. Então, tem uma tatuagem que agora eu não sei se qual lado dela, mas eu acho que é esse. Ela diz perspectiva, porque o ser humano é baseado ele enxerga de acordo com a sua perspectiva. E é a mesma coisa ligada aos valores. O que é transparência para você pode ser diferente para outra pessoa. Ela pode se entender de uma forma diferente. O que é foco no resultado pode ser uma coisa para você, outra coisa para outra pessoa. Então é muito importante a gente sempre reforçar o que a gente acredita dos nossos valores, ideais e cultura, mas como que a gente espera que aquilo seja vivido? Volta para a objetividade? Volta para a clareza. Eu te deixar claro quais são os comportamentos observáveis que eu espero de você de acordo com a nossa cultura. Porque eu posso pegar e dizer, eu espero que nossa cultura trabalhe em equipe, valorização de pessoas, não sei o que, falar um monte de coisa, e eu achar, cara, eu acho que eu concordo. Mas quando eu começar a falar sobre os valores, você falar, vixe, eu acho que não era bem o que eu estava pensando. Eu trabalhava numa empresa que um dos valores era brilho nos olhos. E quando falava-se sobre esse valor, o pensamento do pessoal era que tinha que ser uma pessoa muito enérgica e não sei o quê, e que chega falando. Trabalhando na Disney, né, Lina? Entendi. E aí, só que na verdade, o brilho nos olhos não queria dizer isso. Podia ser uma pessoa super tímida na dela, mas que você, quando conversasse com ela, você sabia que ela tinha aquele brilho, aquela motivação de fazer o que faz. Volta para a questão da objetividade, quando a gente fala, então, da frase que tem sido muito popular, né, muito batida, o óbvio precisa ser dito, né? E aí, quando a gente vai tratar do óbvio precisa ser dito, é muito importante, porque, pelo menos no escritório em que a gente é sócio, a gente lida muito, muito com a dificuldade na comunicação. E talvez, né, a gente precise melhorar essa obviedade, melhorar essa clareza na cultura. Está escrita, está em nós. Eu acredito que é reflexo dos nossos CPFs. Mas, assim, o que tu tá falando é porque eu dou espaço para pensar do jeito da minha perspectiva. Pronto. A gente não se comunica, a gente não conversa sobre determinado assunto. Tu acha que é de um jeito, eu acho que é de outro, da minha perspectiva. Então, eu acho que eu tô certo, você acha que tá certo. Ninguém conversa e fica por isso mesmo. Então, isso é um problema não só entre os sócios, mas também comunicação direta do líder com o liderado. E a forma como você ensina também, né? Dentro do meio de gestão de pessoas, provavelmente já escutaram de perfil comportamental, DISC, enfim, que hoje em dia se faz muito. Todos nós temos formas de aprendizado diferentes. Então, tem gente que você vai explicar para o liderado como ele tem que fazer alguma coisa, você só fala, faz assim, liga para essa pessoa, tu diz tal coisa e depois tu bota no CRM. E aí a pessoa vai lá e fazer bem direitinho. Tem outras pessoas que você vai falar isso e ela vai ficar, socorro, o que é que tinha no CRM de falar com quem que não... Tem que desenhar, né? Tem que desenhar literalmente. Tem que ter a clareza lá, tem que ter os processos direitinho e tal. Ela tem que perguntar, ela só aprende fazendo. É verdade. Então você tem que saber com quem você está lidando e não do jeito que você sabe aprender. Então não tem como padronizar, então, né? Não tem como padronizar. Metodologia líder. Uma hora você está explicando de um jeito para uma pessoa, outra hora você está explicando totalmente. É o famoso telefone sem fio, né? Telefone sem fio, né? Que a pessoa escutou de uma forma, ela vai repassar da forma que ela entendeu. E, assim, e aí você fica, poxa, eu expliquei. Teve uma dinâmica que eu fiz em um evento de gestão empresarial que eu fiz, que foi muito bacana. Ele pediu para você selecionar uma pessoa, para você ficar de dupla, e ele começou a contar uma história, dizendo que era um corretor que estava passando por dificuldades financeiras e ele só tinha um lugar no topo de uma serra, uma casa sensacional para ele vender. Ele estava com tanta expectativa naquilo que ele não pegou mais nenhum outro imóvel para vender. Então, o que foi que aconteceu? Passou muito tempo sem aparecer ninguém. Ele estava atolado em dívidas e
bem ruim familiarmente, financeiramente. Apareceu a oportunidade, alguém ligou. E ele ficou muito empolgado daquilo, só que era no topo de uma serra. Então, foi o que ele fez. Ele fez todo o movimento, marcou de encontrar a pessoa lá. A pessoa, quando estava indo, o carro quebrou com a família. Não, teve uma tempestade, faltou energia, o caos aconteceu. Isso aconteceu? Isso ele aconteceu? contando o contexto para fazer a dinâmica, Sim, entendeu? conta. Aí, então, foi o que aconteceu. Ele pediu para que a gente desenhasse a casa como nós imaginássemos como fosse ela, como fosse a casa. Então, é uma casa grande, que tem uma piscina, que tem um campo, que tem isso. Você desenha, você vai desenhando. Bota aí uma casa grande, com a piscina, com o campo, com o carro. Aí você foi desenhando. Só uma pessoa, a outra só escutava. Depois que você fez todos os detalhes da casa, ele pediu, agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão virar de costa e você vai ter que descrever literalmente o formato que você fez a sua casa para a pessoa que está atrás. Meu Deus, o pessoal deve ter querido se matar. Gritar. O que foi que eu fiz? Eu passei uma lista na folha e eu desenhei em cima. Eu pedi para ele desenhar uma lista e ele desenhar e ele fazer no meio da folha. Ele fez na parte de baixo, eu fiz na parte de cima. O meu campo de futebol era do lado, ele foi do outro, porque a comunicação acabou não sendo clara. Eu falei, do lado aí, direito, só que a gente estava de costa. A tradução exata da sua tatuagem. Sim, perspectiva. Então, aquilo conseguiu mostrar, para quem estava fazendo a dinâmica, que às vezes, por mais claro que você seja, a pessoa pode entender de outra forma. Ela vai entender de outra forma. É normal. Normal. Então, foi uma dinâmica que, bacana. É que nem a história do X. Pega um X, escreve numa folha. Pergunta a cada pessoa o que é que ela vê quando ela vê um X daquele. Aí começa, errado, Xuxa, cancelado. Devaneio é grande, porque é a minha visão. Sim. E o que é? Só um X. É só um X. E não tem errado aí, né? Cada um tá vendo a sua Tudo do perspectiva. ponto de vista, né? É isso. E é muito importante, né? Quando a gente consegue traduzir de forma clara. Mas eu também acho que é uma dor, tá? De várias empresas, ou de todas elas. De relacionamentos. De relacionamentos. Relacionamento de amizade, familiar, Mas é muito bom quando a gente consegue comunicar, quando tem essa pessoa que você falou, que a gente vai lá, passa a coordenada, ela consegue executar. Mas, claro, eu tenho que ter paciência como líder para preparar essa outra que não tem essa habilidade, mas que de repente tem outras tão fantásticas quanto. E aí, de fato, é por isso que eu te perguntei, tem como eu balizar, né, esse ensinamento? Tem como eu balizar essa metodologia? Consigo só colocar aqui no papel e dizer para ele, segue o passo a passo? Não, né? Não. É porque lidar com pessoas não tem uma receita de bolo. Não tem. E é muito erro e acerto, assim. É de você chegar e... É porque também tem a forma como a pessoa gosta de receber feedback. Posso chegar para uma pessoa e falar, vamos almoçar, e aí lá no almoço eu dou um feedback para ela. Só que ela pode não receber isso como feedback. Porque a gente não sentou, não foi lá na sala, não mandou um invite, ela não desenhou comigo, anotou e tal, eu recebi feedback não. E tu, poxa, eu dei feedback nela ontem, ela tá dizendo que nunca recebeu feedback. É verdade. E aí outras não, que outras se você chamar ela pra sala, ela se treme todinha, mas se você der um feedback no almoço, ela vai ficar super feliz, achando que você se preocupou com ela genuinamente e tal. Então o trabalho do líder é realmente entender o perfil das pessoas com quem você lida. E isso não vai ser, ela entrou uma semana depois, eu já sei como lidar. Pronto, eu vi você, já sei que você é o perfil mais analítico. Então, eu vou tratar você assim. Sei que você... Não tem como, né? É uma vivência, né? É uma vivência. São testes, como você falou, erro e acerto. São testes diários ali com aquela pessoa na operação, vivenciando aquilo, pra gente ver se encaixa realmente, se tudo que a gente viu na entrevista, se tudo que a gente viu no processo seletivo vai ser validado, né? Vai ser checado. E é bom ter essa diversidade de pessoas no time, porque se tiver todo mundo igual, imagina tu ter todo mundo, que é super, assim, tem uma qualidade ótima e tal, só que todos eles você tem que ser bem explicativa nas suas demandas. Imagina tu passar lá o teu dia inteiro só explicando para as pessoas, cada uma delas. E Aline, Então... trazendo desse ponto da receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo. Em toda receita de bolo sempre tem um ingrediente que nunca pode faltar. Existe algum processo, algum mecanismo que você consegue adotar nas empresas que você passa, dando consultoria? Existe sempre alguma coisa que sempre dá certo? Né? Sempre um padrão. O que sempre dá certo é comunicação, conversar.
feedbacks, momentos de one-on-ones. Isso aí que vai fazer com que você saiba quem é aquela pessoa que você está lidando. Porque é assim que eu entro, enquanto líder, principalmente se for, eu estou agora como líder, eu era líder de outra empresa, entrei aqui agora, você vai precisar de um tempo para você conquistar aquela pessoa, né? Você vai precisar se mostrar, vai precisar falar sobre você, ela não vai querer se abrir muito, até no pessoal também, então você vai ter que escutar, conversar, demonstrar que você tá ali para ajudar, né? Então, assim, eu acho que é conversa e escuta. Não é você chegar e impor e colocar. Então, sempre quando eu chego na empresa, que a gente até fez isso, Exato. é escutar as pessoas, conversar. Então, muito difícil eu chegar numa empresa e falar, pronto, gente, o que se faz no RH é assim, 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 vamos lá. Porque o que precisa aqui é totalmente diferente de outro canto. Lógico que tem os problemas que são geracionais ou de ramos e tal, mas não existe uma coisa... umas instruções que eu te entrego e você segue, sabe? Realmente lidar com pessoas é uma grande caixinha de surpresas. Eu acredito muito nisso, na de ouvir, de escutar. Primeiro eu escuto a dor daquela pessoa, ou ele escuta a minha, e eu vou conseguir resolver, dependendo da situação. Eu entendo que é a pessoa. Às vezes, na confecção, tem pessoas que estão inflamadas mesmo, com raiva por causa disso, daquilo, daquele outro. E pede pra conversar comigo. Então, quando pede pra conversar comigo, eu já sei, é BO. Então, eu chamo lá a pessoa. Diga lá o que você falar. Aí começa. A pessoa respira. Eu, terminou? E aí, foi que tu pensou pra gente resolver? Aí a pessoa fala, né? Ah, pronto, ela já tá desinflamada, que ela botou pra fora. Aí dali eu já começo a conversar da forma que eu tô falando aqui e a pessoa não se altera porque as pessoas... elas gostam de querer inchar o peito para bater de frente, se impor, defender aquilo que ela tá com raiva naquele momento. Mas quando você tá tranquilo, acaba acalmando do outro lado a pessoa. Então, acho que a conversa, a comunicação acaba fluindo melhor, né? Você não precisa estar na defensiva e ter que responder da mesma forma como ela colocou, né? E eu levo muito isso na posição de liderança que eu tô. Por mais que eu sei que a pessoa tá errada, por mais que eu esteja com raiva, eu respiro, escuto, tento resolver. Eu consigo analisar se vale a pena resolver ou se não vale. Né? Então, eu levo muito isso da forma como eu atuo no mercado, sabe? Nos meus negócios. E assim, a gente teve uma experiência viva. O jeito que você está contando aí agora, desse feedback 1 a 1, que quando a gente escuta as pessoas e a diferença, a diversidade de pensamentos e perspectivas e tudo um quanto, quando você coloca tudo aquilo na mesa que você desabafa, é de fato o que o Lucas falou. A pessoa desarma, se sente ouvida, tem aquela sensação de pertencimento, mas também, Aline, é um momento em que a gente encontra aqueles engajados, aqueles comprados, como você usou o termo, Sim. e aqueles não comprados. O que a gente faz? Deixa eu só complementar para você entender, também te perguntei isso, porque a gente assiste muito esses palestrantes, né, de alta performance, e tem o Marcos Freitas que ele diz assim, né, contrato devagar, demita rápido, né? E aí ele fala muito isso e a gente fica analisando, tá? De repente, numa confecção, seria mais tranquilo substituir A por B. Mas um profissional intelectual que desempenha um trabalho sério, um trabalho totalmente de risco tributário, de multas, etc., que eu substituo essa pessoa rápido. É o que acontece. Quando a gente traz uma cultura, que você até falou, quando traz cultura, chega um momento que ela é desconfortável. Toda mudança ela é desconfortável. Então, quando eu imponho, eu trago a minha cultura, vão ter pessoas que não vão estar confortáveis com o que é colocado, com os processos e tudo. E talvez seja ok deixar aquela pessoa aí. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que tem que segurar aquela pessoa de todas as formas possíveis, mas a gente tem que agradecer o tempo que ela esteve possível, né? Aberta na empresa, acreditando naquele potencial, e às vezes seja melhor para a carreira dela estar em outro local também, assim como posso estar aberta para encontrar outras pessoas para o que a gente acredita também, sabe? E o que não for, de novo, escuta. Cara, será que o que eu tô colocando aqui realmente tá claro para ela? Ela tá conseguindo saber, ela tá conseguindo se perguntar e expor as suas dores, suas necessidades também, né? Porque é muito difícil você conseguir
se expor, né? O que você pensa e sente. Então, é normal acontecer saídas e você tem que saber escutar e conseguir entender o que é que você consegue colocar em prática e o que é realmente viável e não fazer promessas que não vão acontecer. E dentro dessa trajetória, Aline, exemplo, identifiquei alguém que não está comprado, não está feliz, ou não entendeu as perspectivas que a gente, né, gostaria de atender de repente. O próximo passo é trazer um segundo momento, não esse do feedback, mas trazer um momento para clarificar o que a gente está propondo e só então entender se aquele engajamento vai acontecer ou descobrindo que a pessoa não está feliz, a gente partir para um momento de desligamento ou de troca, enfim. Se você acredita na pessoa, você tem que chamar ela e dizer o que você está percebendo e o que a empresa acredita. A gente acredita nesses comportamentos, a gente quer entregar esses resultados, nosso objetivo a longo prazo é esse aqui, e eu estou percebendo que você está indo para outro caminho. O que a gente está acreditando faz sentido com a sua carreira, com o que você quer? É isso que você quer também? Algumas vezes as pessoas até não acham que não, mas elas dizem que sim, que elas querem manter o emprego delas, né? Só que aí com o tempo você vai perceber, porque você não vai ver melhoria naquela pessoa, né? Você não vai ver o engajamento tal do brilho no olho, né? E aí isso aí vai ser... ou ela vai pegar essa conversa e vai buscar uma outra oportunidade, ou você vai conseguir ver, assim... Acho que essa falta de engajamento, se as coisas que ela traz de pontos que não concordam são resolvidos e isso continua, já é uma decisão que uma hora ou outra ia acontecer. Você pode estar só adiando esse momento, postergando esse momento. Acho que o que a Areta pensa, eu acho que eu penso parecido, que poxa, eu apostei nessa pessoa, a gente pelo menos como profissional intelectual, apostei nessa pessoa, ensinei tudo o que eu tenho para ensinar para essa pessoa. Já é um ponto muito difícil, delegar, eu preciso delegar, às vezes não gosto, mas preciso. E aí, vou lá e sinto que ela não tá tão entregue como eu gostaria que ela tivesse. Aí eu vou puxar a orelha e digo, poxa, vamos aqui comigo, eu quero acreditar em você. Mas essa pessoa continua fazendo mais do mesmo. E aí eu não sei se ela pensa assim, mas ai meu Deus do céu, vou demitir, vou ter que ensinar de novo. Primeiro, vou ter que procurar, ter a sorte de achar, porque tá difícil. Sim. Vou ter que ensinar tudo de novo, do zero. Processo do A ao Z. Até essa pessoa pegar engajamento, até eu conseguir deixar ela fazendo lá tudo sozinho. E aí, por conta disso, às vezes a gente só vai empurrando com a barriga. Vou deixando. Ah, não posso demitir agora, não tenho tempo de ensinar. Ah, não, ela já sabe o que tem que fazer, então vou deixar ela fazer mesmo assim. Só que isso não fixa na nossa cabeça que uma hora vai prejudicar a cultura, pode prejudicar a empresa. Outras pessoas também, Sim. né? Que nem estejam pensando nisso, mas que escutem o lado dessa pessoa que não tá engajada e fiquem, cara, eu não tava pensando nisso não, mas agora eu acho que eu tô incomodada também, né? Então, a gente, enquanto líder, sempre vai precisar treinar alguém. Exato. Então, sabe aquela coisa que a nossa mãe dizia, né? Que o preguiçoso trabalha mais que o trabalhador, né? Exato. Então, é isso. Se a gente não decidir, por isso que se fala tanto que você tem que demitir rápido, porque você tem que, cara, correr para buscar o resultado e também para que aquela pessoa busque um caminho que ela precisa, né? Então... São dois pilares que eu acredito bastante, que a Luísa tocou agora, que é o delegar, que é super importante para um líder, e o acreditar na pessoa. Então... Duas coisas que eu sempre levo. No delegar, nunca vai sair igual ao que eu faço. Uhum. Mas eu preciso acreditar naquela pessoa. Porque se eu não conseguir delegar e não conseguir fazer, eu não vou conseguir por conta de várias outras responsabilidades que eu tenho. Então, muitas das vezes, a gente delegar é delegar e cobrar e acompanhar, né? Porque e muitas das vezes... Ensinar, né? Entra a questão do ensinar. Se eu ensinar bem, ele pode não fazer do jeito que eu faço. Exato. Eu vou conseguir O acreditar que eu também gosto muito, além de o delegar e o acreditar, é jogar a responsabilidade. Dizer assim, eu preciso disso, disso, daquilo. E eu confio em ti. Tá contigo. Resolve. Naquele momento eu entendi, porque já fizeram comigo, eu entendi que só eu posso resolver. Se eu não fizer, Sim. ele não vai fazer, mas precisa ser feito. Só que, claro, existem pessoas que absorvem essa responsabilidade e realmente entregam. Mas existem outras que acabam interpretando de outra forma, né, e acabam não entregando. Então, aí eu consigo identificar quem quer crescer dentro daquilo do meu negócio que eu preciso e quem não quer.
Então, eu levo muito isso da liderança. Vocês já escutaram do que aquela frase acreditar na pessoa, ok, mas ser torcedor é diferente? É polêmico a gente falar de time aqui? Não. Não é o time de vocês? Fortaleza. Se não falar do Ceará, tá tudo bem pra eles. Obrigado. Fala, não. Então, tá, se o Fortaleza ficar aí durante anos e anos na Série C, vocês vão deixar de torcer nele? Não, continuamos. Continua. Então, se um colaborador tá super desmotivado, não tá entregando por meses, anos, vocês vão continuar com ele porque vocês fizeram tudo isso? É diferente. A gente não precisa ser torcedor do colaborador, precisa acreditar no potencial dele, mas se ele não tá entregando, se eu não tô sendo legal aqui pra ele também, então não faz sentido você continuar. Não. Mas em algum momento ele vai voltar pra Série B. Ele vai chegar lá na liderança. Então é diferente o acreditar no potencial e o ficar na torcida. Eu que contratei, eu que encontrei no mercado, agora eu vou ficar até o final. É muito da pessoa querer também, né, Aline? Então, por mais que você tente, a pessoa até que às vezes quer dar uma animada, mas acaba recuando. Então, muitas das vezes a gente acaba acreditando numa pessoa que ela mesma não acredita. Sim, né? E o Lucas falou agora de pilares, né? A gente tem um pilar que a gente vem trazendo desde sempre, desde os nossos momentos CLT, pelo menos eu vivi isso, é o pilar da meritocracia. Hoje a gente acredita muito na questão da liderança horizontal. Mas aí eu te pergunto, né? Eu não sei se tem certo e errado, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Será que não seria mais fácil a liderança vertical para que realmente a cultura fosse só dito o amém, respeitada, você tem o direito de aceitar? Ou se a cultura horizontal, que é o que a gente tenta aplicar de meritocracia, de trazer quem está lá, quem está se preparando, quem demonstra uma vontade, trazê-la para o próximo degrau, trazê-la com a gente. Mas, claro, entra aí também numa questão. Eu trouxe para o próximo degrau, a gente está nessa pegada, né, da meritocracia, mas a gente não consegue ensinar a querer. E a gente foi lá fazer aquilo que a gente não acredita. Não vou mexer no time que está ganhando. Não, a gente não acredita nisso. A gente acha que pode continuar ganhando, pode trazer outro para substituir, criar um step através do ensinamento, e aquela pessoa merece sim estar com a gente mais para cima, estar com a gente do jeito que a gente for. Foi crescendo, a pessoa vem com a gente. O que seria o certo e o errado? Existe o certo e o errado? A gente... Eu acredito que a liderança ela é uma habilidade e não uma posição. Eu não preciso ser um supervisor, um coordenador para ter uma habilidade de liderança. Porque a própria habilidade de liderança inclui o se autoliderar, que é o primeiro step da liderança. É o saber me liderar. Eu saber me conhecer, saber o que eu preciso desenvolver, sem que você precise chegar para mim e falar, Aline, você precisa desenvolver isso. O nosso desenvolvimento, ele é responsabilidade nossa. Você pode querer me desenvolver, mas se eu não quiser, como vocês estão falando, nada vai acontecer, eu vou continuar do mesmo jeito. Então, essas habilidades de liderança, e o primeiro passo deles é o autoliderar, é o que você vai construindo na sua carreira. E aí eu posso ter um momento de autoliderança, de ensinar alguém, nessa habilidade de liderança. Eu, enquanto par ainda, estou ensinando uma pessoa, eu gosto desse momento de estar escutando, me comunicando, ensinando alguém e tal. E essa habilidade de liderança, ela pode ir surgindo. O erro que eu acho é você pegar uma pessoa que é boa na posição dela, e por ela ser boa na posição dela, a gente coloca ela como líder, sendo que ela não tem essas habilidades que eu comentei agora. Aí o que você faz? Você perde um profissional e perde um líder, né? Porque não dá para retroagir. Porque não dá para você voltar atrás. Pode até colocar, mas assim... Mas fica um clima, né? Gera um clima. Vai considerar uma perca de promoção, alguma coisa nesse sentido, ela vai acabar... Se não for dela, ela pode até não sentir, mas as outras pessoas sentem. É verdade. E em algum momento, ela também vai acabar, poxa, as pessoas me veem como se eu não tivesse dado certo, né? E não e foi o contrário disso, né? Eu acho que a promoção aconteceu para mostrar a todos os demais que é possível. Mas aí foi um erro da gestão, não foi? Isso, um erro da gestão. Na hora que eu promovo alguém que não deveria estar naquela posição. E aí tem até algumas empresas que eu acompanho que elas não... um líder, ele não precisa ser a pessoa que é a referência operacional.
Porque antes era isso, né? A referência operacional vira líder. E hoje não, a gente precisa de uma pessoa com habilidade de liderança. Você pode não saber fazer nada. Estava numa empresa que o gerente de tecnologia não sabia programar. O gerente de tecnologia, ele não sabe. Não é o que vocês estão pensando. E aí ele não sabia programar, mas ele era muito bom em gestão de pessoas. E assim, ele conseguia fazer a galera caminhar muito bem, e terem os indicadores lá em cima, conseguir entregar muita coisa. E como é que eu explico isso para a operação? Como é que eu explico isso para a operação? Claro, eu vou ter relatórios, dados, números, eu vou ter ali, porque eu estou te falando isso, porque hoje, né, a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha com uma perspectiva de liderança no sentido de vai ter alguém que vai organizar aquele ambiente, né? Vai ter alguém que vai organizar aquelas tarefas, vai unir aquelas pessoas, vai tentar engajá-las no sentido de aproximá-las. Mas como é que eu vou ser um líder se eu não consigo ajudar operacionalmente os meus liderados? Aí depende muito, eu acredito, depende muito da maturidade do time, né? Tipo, ele estava com pessoas certas. Porque se tivesse alguma maçãzinha podre, poderia não ter dado certo. Ou então ter expulsado, né? Mas eu acredito que, por ele ser um bom líder, ele sabia como motivar as pessoas para resolver, mostrar o reflexo da solução daquilo que eles faziam. Então, eu acho que ele teve sorte de estar com pessoas boas, né? E acabou fazendo um ambiente tecnológico, mas tendo um ambiente de cultura, de processos diferentes. Sim. E como é que eu explico isso? É porque, assim, você não precisa saber ser referência em todas as atividades. Então, assim, eu já liderei uma pessoa da área de People Analytics, que é o mundo dos dados do RH, que aí é um monte de Excel, ou Power BI, e aí o meu a parte tecnológica do RH, né? Se me botar no Power BI, eu vou fazer o básico do básico. Mas eu sabia explicar para ele o que eu queria. Sim. E eu pesquisava formas de como eu conseguiria fazer ele evoluir. Olha, eu vou falar com fulano para ele conversar contigo. Vou arranjar um curso aqui para você fazer. Vou direcionar o teu trabalho. Deixa eu te explicar o que é o objetivo. Vamos aqui fazer junto e tal. E foi maravilhoso. Então você saber. Só para deixar claro, tá, Aline? A gente entende e a gente respeita isso. Sim. Em relação a quem vai lá e lidera sem saber da operação. Lidera, faz gestão. Faz gestão, que é o que a gente está aqui para falar, né? Sim. No Pode Empresariar. Mas eu tô falando de um time mais... Como é que eu posso dizer? Mais bloqueado nisso. Que na concepção deles, liderança é o mesmo que opera melhor do que eu. Sim. Né? Opera melhor do que eu. Conhecimento naquilo que eu faço. E aí eu vou colocar a minha posição. Eu lidero ensinando a operar. Eu consigo fazer isso hoje na contabilidade, hoje no direito. Eu consigo. Por quê? Porque eu operei antes de liderar. Mas foi um tipo de atividade, um tipo de expertise que eu adquiri ao longo do tempo. Mas, e aquele líder que ele é muito bom em gestão, ele é muito bom em processo, mas ele não conhece a atividade em si, ele vai chegar para melhorar a casa e fazer o que eu nunca disse. Como é que eu digo isso para minha equipe? Então isso aí vai depender muito da habilidade de liderança que ele vai ter para conseguir conquistar essas pessoas. Sim. A entenderem que, assim, ele pode não saber, porque assim, também ele não precisa, ele não vai saber do zero, né? Não. Ele precisa ter uma noção. Claro. Então ele vai ter que ter essa noção e conseguir transmitir para as pessoas como que ele vai direcionar elas. No meio que as pessoas estão percebendo que ele está escutando, que ele está valorizando, que ele está conseguindo ser bom gestor de tempo das minhas atividades, consegue transmitir uma motivação aqui para o time, essas pessoas elas vão comprando essa ideia. Sensacional, a gente está no caminho certo. É isso, né? É porque a gente vê realmente a figura, né, de liderança hoje, pelo menos no nosso escritório, fazendo isso que você falou. Ouvindo, observando e dando o caminho das pedras. Olha, tá com essa dificuldade aí? Tá, o teu colega ali já passou por isso e ele resolveu dessa forma. Ou ele ligou para o suporte, ou ele falou com o Lucas, ou ele falou com a Luísa. E aí a gente vai fazendo esse direcionamento com a liderança e, de fato, vai dando certo. Eles vão percebendo que essa gestão de tarefas, gestão de tempo, acaba sendo mais importante, e um item que eles não tinham. Que não tinham, exato. Eles não tinham. O que eles tinham era só operação. Eles não tinham essa questão da alguém para gerir meu tempo, alguém para gerir minhas tarefas. O líder é gestor, né? Então... Isso é importante. E assim, Aline, então essa parte de cultura forte, você concorda que é mais clarificar
É mais ser objetivo? É mais ser claro? E você acha que dentro de uma empresa, a questão de cultura, ela está inserida dentro do processo de trilha do colaborador? Eu tenho que ir inserindo aos poucos, além, né, da parede, missão, visão e valores, além dessa questão do regimento, eu tenho que ir inserindo ela de forma verbal em treinamentos, em apresentações? Como seria a melhor forma? Em tudo. Na sua divulgação de vaga, você vai falar sobre a cultura. No momento que você está entrevistando a pessoa, você vai falar sobre a cultura, como é que é o dia a dia. Gosto até de falar, bota uma pessoa para conversar com ela, entrevistar alguém do time, conversar com essa pessoa para falar como é que é o dia a dia. É momento de avaliações, fala sobre a cultura, treinamento, fala sobre a cultura. Nunca vai ser pouco, sempre vai ter gente nova, sempre vão ter dúvidas. Então, assim, falar sobre a cultura nunca vai ser muito. Reviver, sempre você reviver para que ela seja perpetuada, né? Com aquelas pessoas que estão chegando. E você consiga realmente transmitir transmitir o que você está querendo dizer. Né? Porque é comum realmente as pessoas colocarem só na parede e tá lá e pronto, já tem uma missão, visão e valores. Então você tem que realmente vivenciar ela. Dá uma energizada, né? Porque eu acho que é comum do ser humano. A gente vai, faz, aí vai perdendo um pouquinho daquela vontade. Aí vem a chefe e o líder, bora lá, é assim, ó, sabe? Vamos fazer tarará, tarará. A gente revigora de novo, dá um up na equipe e por aí vai. O difícil são os líderes sempre estar motivados, né? É uma situação que acontece do estresse do dia a dia, dos momentos. Tem dia que a gente acaba exausto, esgotado, mas aí você começa a consumir, né, conteúdos que faz o seu nível realmente levantar e mostrar que você está no caminho certo, que você precisa continuar independente das coisas ruins que acontecem. Então eu levo muito para isso. Tem dia que eu estou exausto, mas eu consigo consumir conteúdos que recarregam a minha energia. Sim. Então, no outro dia, estou renovado. E a maturidade, a inteligência emocional que a gente vai criando, né? Eu, alguns anos atrás, se algumas certas frases que as pessoas me falavam acabavam com o meu dia. Eu ficava destruída. Se alguém chegasse e me desse algum carão ou não gostasse de alguma coisa que eu fiz, eu ficava acabada. Ficava, meu Deus, sou a pior profissional do planeta. Hoje em dia, não, eu respiro e fico, cara, eu entendi o ponto dele. Ele tá querendo trazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ok. E aí, o que agora, enquanto líder, o que é que eu tenho que fazer é mostrar para as pessoas que tá tudo bem. O mundo não vai acabar com essa informação que um cliente disse, que um fornecedor falou. E você vai saber resolver e você vai passar para as outras pessoas sobre isso. O pessoal fica até falando, a Jéssica, né? Ela fica, Aline, tu é muito paz e amor. Assim, eu fiquei, cara, porque assim, tem coisas que a gente tem que entender que não adianta eu acabar com o meu dia, entendeu? Não vai ser só hoje, não vai ser só amanhã, vão ser vários outros momentos. Então, ser líder faz parte da gente saber lidar com situações difíceis de uma forma mais leve. Porque senão a gente enlouquece, né? Então, e entender que foi uma opção nossa, né? É uma opção nossa. Não é glamouroso, não é tão glamouroso assim. Esse mundo. Eu sempre falo isso, sabe? A Aline disse, olha, qual que é a atenção que você está dando pro problema? Porque se você der muita atenção, ele vai ficar grandão. Sim. Mas se você não der, se você aceitá-lo de forma mais pacífica você vai buscar uma solução, gastar a tua energia com o que realmente vai resolver, isso sim, né, vai ser o teu resultado. Como o Lucas colocou lá atrás, na conversa que vai terminar amena. Por quê? Porque você não deixou o problema grandão, você não gastou tua energia com ela. E outra, você ainda foi capaz de ser quem levou a barra daquela pessoa lá para cima. Ela chegou totalmente esgotada. Então, assim, acho que a gente realmente está no meio de pessoas, está numa mesa em que a gente possa levar a barra um do outro lá para cima e continuar cativando. Sem melindre do que falar, né? Sem ficar, meu Deus, se eu falar, ela vai ficar com raiva, vai levar pessoal e tal. E é muito importante, Aline, porque eu acho que uma das coisas que eu sempre tento trazer para a minha liderança é que eu não sei se isso é bem visto ou bem aceito pelos meus liderados, é que amanhã vai estar tudo bem. E que hoje, o que aconteceu de ruim vai ficar aqui. E o que aconteceu de bom vai ser reverberado para que a gente consiga usar com outras estratégias, com outros casos práticos e que deu certo, mas que amanhã a gente vai estar bem. A gente é profissional, então sempre tem que trazer esse viés para eles. Sim. Não é isso? Todo dia é uma nova oportunidade, né? De mudar. E eu gosto muito de levar ao ponto de liderança os problemas que acontecem e que precisam ser resolvidos. Às vezes, a grande dificuldade é você empurrando com a barriga, como a gente mencionou. Então, se tem um problema com um funcionário que você ouviu o famoso burburinho,
entra pra jogar e tenta resolver. Porque senão vai alimentando, e quando dá fé, tá uma bola de neve. E foi pior do que você imaginava. Mas quando você Não pega dá aqui, pra deixar pra vem depois. aqui, deixa eu resolver, vem aí, vamos resolver, vai ficar no mimimi. Simples. Verdade. É verdade. E é um assunto gostoso, né? Se deixar, a gente vai aqui até conhecer. verdade. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi muito gratificante, foi rico o nosso conteúdo. A gente trocou experiências, né? A gente falou sobre gestão de pessoas, trazendo pontos importantes sobre liderança, sobre cultura, que eu acho que são extremamente necessários para o sucesso de qualquer empresa, de qualquer organização. A gente vai ficar por aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Queria agradecer, né, aos nossos ouvintes que participaram de mais esse episódio. Pedir para que vocês possam sugerir temas para os próximos episódios, mas a gente vai estar sempre trazendo aqui convidados especiais, como a Aline veio hoje aqui nos agraciar. Como a Luísa, que não vinha pro podcast hoje. A Luísa não foi convidada. Então, assim, pessoal, muito obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada, pessoal. E até o próximo. Sigam as nossas redes sociais. Ah, sim, é verdade. Poli Obrigado, Empresarial. pessoal. No Instagram, no YouTube e no Spotify.